Graça e paz, queridos. Este é o dia que fez o Senhor para nós. Nos alegremos nele e meditemos na palavra dele. Vamos começar louvando ao Senhor. Pega a tua Bíblia e abre no livro de 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 1. E eu vou estar louvando o Senhor enquanto você abre aí. Louvado seja Deus. Há momentos na vida do crente, quando Deus quer provar sua fé, vão surgindo constantes problemas que ninguém pode os resolver. Porque Deus, quando fecha as portas, não há homem que possa abrir, e seus dias começam a mudar. Se é prova de Deus, ninguém pode impedir. Não há nada melhor que esperar tão somente em Deus. E se tudo falhar, o Senhor é fiel. Não há nada melhor, não há nada melhor. Quando tudo parece não ter solução, confiar no Senhor. E o Deus que conhece seu povo, mais que o dia conhece o sol, não nos prova além das forças, mas permite a existência da dor. Quando toda esperança termina, Deus revela o seu grande poder, e a vitória começa a brilhar, o céu se abrir e o crente a vencer. Oh, aleluia! Não há nada melhor, diga, que esperar tão somente em Deus. E se tudo falhar, o Senhor é fiel. Não há nada melhor, não há nada melhor. Quando tudo parece não ter solução, confiar no Senhor. Aleluia! Que lindo esse louvor, né? Confia no Senhor. Louvado seja Deus. Não há nada melhor que esperar tão somente em Deus. E se tudo falhar, ai, o Senhor é fiel. Não há nada melhor, não há nada melhor. Quando tudo parece não ter solução, confiar no Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Querido, abra a sua Bíblia comigo no livro de 1 Pedro, capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos começando agora o nosso estudo do livro de 1 Pedro. Concluímos Tiago e vamos seguir agora. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Queridos, essa carta de Pedro, ela foi escrita para os irmãos cristãos que estavam vivendo um momento de provação, um momento de perseguição, um momento de muita dificuldade, de muito desafio por conta da fé deles, né? Muitas pessoas haviam se levantado contra o cristianismo
E irmãos nossos estavam ali no seu tempo passando por muitas perseguições, momentos difíceis. E o apóstolo Pedro, ele vem escrever essa carta para essas pessoas, as pessoas que estavam dispersos, né? Interessante, ele chama aqueles irmãos, lembram eles, né? Que eles são peregrinos, que eles são estrangeiros, que é aquilo que nós devemos ter também na nossa mente, que nós estamos aqui de passagem por este mundo. Nós sabemos que a nossa eternidade não é aqui. Há um céu aguardando por nós. Jesus diz, eu vou para o céu e eu vou fazer morada para vocês lá. Jesus não nos deu morada eterna aqui, mas lá, para que nós estejamos com Ele por toda a eternidade. E todos nós cristãos devemos ter na mente isso, que nós aqui somos meros peregrinos, né? Estrangeiros, forasteiros, né? Nós não estamos aqui com residência permanente. É o que Pedro lembra aqueles irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz que esse povo também é um povo eleito de Deus, né? Nós sabemos que não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas foi Ele que nos elegeu e nos fez povo seu. E ele estava trazendo aquele povo a consciência, vamos dizer assim, a confirmação da sua identidade. Louvado seja o nome do Senhor. Em outras palavras, ele está dizendo, lembra que a nossa pátria não é aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz mais, no versículo 3 ele diz, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele vem aqui a falar, né, da nossa esperança em Deus, da nossa esperança que nós temos de uma vida eterna que foi nos dada através de Jesus. Louvado seja Deus. E ele diz assim, para uma herança incorruptível, incontaminável, de que não pode murchar, guardada no céu para vós. Há um lugar no céu para nós. Há uma vida eterna nos dada. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro, ele veio lembrar o povo nesse momento difícil de olhar para o céu, de dar graças pela salvação. E ele diz assim, que mediante a fé estás protegido, guardado na virtude de Deus para a salvação, já preste para se revelar no último tempo. A herança que nós temos, aquilo que nós temos em Deus, nada e nem ninguém pode tirar, nem tribulação, nem perseguição, nada. Nós temos uma herança garantida. Aqui possa ser que você tenha direito à herança de alguém, mas alguém usurpe essa herança e você não receba. Mas no céu você tem uma herança garantida. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem a vida eterna garantida. Você tem uma morada no céu garantida. Louvado seja Deus. E Pedro, ele começa a levar o pensamento daquelas pessoas que estavam sofrendo, levar o pensamento para o alto, levar o pensamento para a viva esperança, para aquilo que estava aguardando por eles. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz assim, e que grandemente vos alegrais. E isso é motivo de alegria. Isso é motivo de alegria, de saber, aleluia, que nós temos a salvação em Cristo Jesus. E ele diz, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristado com várias provações. As provações, nós vemos que ela vem com o propósito de fortalecer, de refinar a nossa fé. Queridos, nós não podemos evitar o momento difícil, o sofrimento na nossa vida, mas nós podemos aprender a lidar com esse momento. E é muito importante que você guarde isso no seu coração. Era isso que Pedro estava passando para os seus irmãos, né? A esperança da salvação, louvado seja Deus. E trazendo para eles que até aquelas provações, aquele momento difícil, estava cooperando, contribuindo para o bem deles. Por quê? Porque a provação estava refinando, estava fortalecendo a fé daquele povo. Sabe? Até mesmo os momentos difíceis cooperam para o nosso bem. Lembra o que o apóstolo Paulo diz? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, não somente as boas. Então, esse momento difícil que você está passando, por mais que seja, como ele diz, você esteja momentâneo, esteja agora neste momento,
sabe? Essa situação, ela está sendo usada para fortalecer a sua fé, para refinar. Assim como o fogo, né? Assim como o fogo, ele purifica o ouro quando coloca ali, né, o ouro no fogo, e tira as impurezas. Assim as provações faz com a nossa fé. Você precisa ver esse momento que você está passando como um trabalhar de Deus na sua vida, como um fortalecimento para a sua fé. É um olhar que faz toda a diferença. Não dizer, Deus me abandonou, por isso que eu estou passando por isso. Não, querido, Deus está trabalhando em você nessa situação para o fortalecimento da sua fé. E isso vai trazer para você, sabe o quê? Salvação da sua alma. Glória, louvado seja Deus. Diz assim, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Isso vai dar em recompensa para você. Isso que você está passando, que você está enfrentando, que você está perseverando ali, isso vai trazer um peso de glória para você. Isso vai trazer recompensa para você. Entende? Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz assim, ao qual não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo vos alegrais, com gozo inefável e glorioso. Lembra aquele versículo que diz assim, bem-aventurados que não viram e creram? É o que Pedro está falando aqui, pô. Vocês não viram Jesus, mas vocês creem, vocês são bem-aventurados, vocês amam Ele como se vocês tivessem visto. Então, aquele povo tinha muito motivo para se alegrar. Ele diz assim, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Foi o que eu falei, assim, você persevera, você está passando a provação, mas você está ali resistindo, você vai ter a recompensa. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 10 ele diz assim, da qual salvação, né, inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Os profetas já falavam desse tempo de graça, né, da morte de Jesus, desse tempo que Jesus viria, né, salvar o seu povo. E queridos, é interessante, assim como os profetas falaram que o Messias haveria de nascer, que ele haveria ali de morrer e de ressuscitar, louvado seja o Senhor, e aconteceu, assim nós podemos ter esperança que da mesma forma Cristo voltará para nos buscar e irá nos recompensar e nos levar para estar junto com Ele, para a glória de Deus. Aleluia. E diz assim, indagando em tempo ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que eles havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministraram essas coisas, que agora vos são anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. E os profetas escreveram, né, a respeito de Jesus, da salvação que estava por vir ao mundo, e de fato veio. Né? E os profetas, eles acreditaram em algo futuro que ia acontecer. E nós precisamos nos portar com a mesma confiança, com a mesma fé. Que esse Jesus que os profetas disseram que ia vir, né, esse Messias, Salvador do mundo, nós precisamos acreditar na mesma proporção que Jesus voltará. Louvado seja Deus, para nos buscar, porque Ele mesmo disse. No momento de dificuldade, de perseguição, de aflição, momentos difíceis, lutas, provações, que ninguém está isento a isso, porque o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, que nós possamos guardar esse pensamento. Eu estou passando esse momento difícil, mas isso está contribuindo para o meu bem. O Senhor está provando a minha fé, está refinando a minha fé, está fortalecendo a minha fé. Mesmo diante desse momento difícil que eu estou passando, eu não posso ter na minha cabeça que Deus me abandonou e é por isso que eu estou enfrentando esse momento difícil. Não é esse o pensamento que nós devemos ter. Que nós possamos guardar isso no nosso coração. Essa palavra serve para todos nós, porque ninguém está isento de provação, de luta, de sofrimento. Mas nós podemos ter a esperança em Deus,
a esperança, dar graças a Deus pela nossa salvação e guardar no seu coração que aqui você está de passagem, você é um peregrino, você é um forasteiro. Jesus diz, no mundo vai ter aflição. Ele diz, o justo tem muita aflição. É difícil mesmo, é difícil. Mas Jesus faz com que esse difícil coopere para o seu bem, para fortalecimento, para refinar a sua fé. Será que você pode dar um glória aí? Aleluia, você aqui não conseguia ver Deus agindo no meio dessa situação que você está enfrentando? A partir de agora você vai encarar os momentos difíceis da sua vida com esse pensamento. É passageiro. Eu vou aguentar firme. Deus está trabalhando, aumentando a minha fé, dando consistência. E no grande dia me receberá, aleluia, na glória de Deus Pai e nos recompensará. Louvado seja Deus. Deus está trabalhando em você, em meio a essa situação, tá? Há uma recompensa para você. Não desiste não. Louvado seja Deus. Era isso que Pedro estava falando aqui no povo, que estava, gente, no momento árduo da perseguição. Um momento difícil, meu Deus do céu. Sabe? E Pedro traz essa palavra. Ei, não esmoreça não, vamos dar graças a Deus pela nossa salvação. A gente está aqui de passagem mesmo. Ele está nos fortalecendo para nos receber e nos recompensar no grande dia. Louvado seja Deus. Aleluia. E ele diz assim, nós temos a proteção de Deus. Deus nos garante uma recompensa futura e no presente uma alegria que é traga através dessa esperança que nós temos. Vocês compreenderam essa palavra? Eu acho que essa palavra vai fazer toda a diferença nos momentos difíceis, nas lutas e provações que nós iremos enfrentar daqui para frente ou que estejamos enfrentando. Que Deus te abençoe, que te fortaleça e que você guarde essa palavra na tábua do teu coração. Graça e paz.